Olá, eu sou a professora Cissa, do canal Explicando, de 1º ao 5º ano, e hoje nós vamos falar da classificação das palavras quanto ao número de sílabas. As palavras, elas podem ser monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas. Então vamos analisar cada uma particularmente. Vamos começar falando então das palavras monossílabas. Monossílabas são aquelas palavras que têm uma única sílaba. Mono é de uma única sílaba. Então, se eu coloco aqui pé, se eu for fazer uma separação de sílabas, eu não tenho como separar essa partezinha aqui. Por quê? Pé é uma sílaba só que eu entendo o seu significado. Então, pé é uma palavra monossílaba, porque tem apenas uma única sílaba. Se eu coloco pão, pão, pão também é uma palavra monossílaba, porque eu não tenho como separar. Pão é uma única sílaba. Então, quando eu falo pão, eu já compreendo a palavra. Pão, uma única sílaba. Pão. Então, uma única sílaba é monossílaba. Mono, que significa uma única sílaba. Agora, dissílabas. Dissílabas quer dizer que são duas sílabas. Por exemplo, ba, ba. A palavra babá. Se eu for separar a sílaba da palavra babá, como é que vai ficar? Ba, ba, né? Ba, tracinho, ba. Então, são quantas sílabas aqui? Duas sílabas. Então, eu tenho aqui uma palavrinha de sílaba, porque tem duas sílabas. Se eu colocar aqui café, se eu for separar a palavrinha café, primeiro eu vou colocar o K e depois fé. Café. Então, eu tenho duas sílabas. Se eu tenho duas sílabas, a palavra café, ela é dissílaba, porque tem duas sílabas. Agora aqui, trissílaba. Trissílaba já fala. Tri vem de três sílabas. Então, se eu colocar aqui a palavrinha macaco, vamos separar a palavrinha macaco. Ma-ca-co. Eu tenho três sílabas. Ma-ca-co. Uma, duas, três. Então, a palavra macaco, ela é trissílaba, porque ela tem três sílabas. Vou colocar mais um exemplo aqui. Boneca. Vamos separar a palavrinha boneca. Boneca. Uma, duas, três. Ó, boneca. Então, a palavra que tem três sílabas. Se ela tem três sílabas, ela é trissílabas. E agora as palavrinhas que têm mais de três sílabas. Essas com mais de três sílabas são chamadas de polissílabas. Então, até três sílabas, ela é conhecida como trissílaba. Se ela tiver mais de três sílabas, 4 sílabas ou 5, 6 sílabas, ela é chamada de polissílabas. Então, por exemplo, a palavra escondido. Vamos separar escondido. Escondido. Ela tem uma, duas, três, quatro. 4 sílabas. Escondido. Se ela tem 4 sílabas, ela é uma palavrinha polissílaba. Então, 4 sílabas ou mais, ela é polissílaba. Tá bom?
Vamos pensar em outra palavra. Bananeira. Vamos separar a palavrinha bananeira. Bananeira. Então, na palavra bananeira, nós temos 1, 2, 3, 4 sílabas. Bananeira. Então, ela tem 4 sílabas. Ela é polissílabas, porque ela possui 4 sílabas. Vamos colocar uma palavrinha um pouco maior. Do. Como é que nós vamos separar essa palavrinha? Então, do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela tem 7 sílabas. 7 sílabas. Então, ela é considerada uma palavra polissílaba. Por quê? Porque toda palavra que tem mais de 3 sílabas, a partir de 4 ou mais, ela é considerada uma palavrinha polissílaba. Tá bom? Então, vamos recapitular. Então, monossílaba tem apenas uma única sílaba. Pé, pão, é classificada como monossílaba. Mono de uma única sílaba. As palavras dissílabas. Dissílabas têm 2 sílabas. Ba, tem 2 sílabas. Então, monossílaba, uma única sílaba. Dissílaba, 2 sílabas. Trissílabas. Trissílabas. 3 sílabas. Então, macaco. Essa palavrinha tem 3 sílabas. 1, 2, 3. Então, ela é trissílaba. Se tiver mais de 3 sílabas, se tiver 4 sílabas, 5 sílabas, ela vai ser polissílabas. Então, aqui, ó, escondido, tem 4 sílabas. Então, ela é considerada uma palavrinha polissílabas. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Se não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal para receber os próximos vídeos. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau.